Bem-vindos, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Como vocês estão? Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Boa noite, Ângelo, Mônica, de Castro, Dalva, Flávia, como vocês estão? Boa noite. Boa noite, Lenita, Mônica, Mari. Tem mais aqui, peraí. Lenita. Oi, Lili, boa noite, tudo bem? Jane, Lenir, Shelly. Boa noite, meninas e meninos. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Como é que tá o áudio e o som para vocês? Boa noite, Kátia. Tudo bem? A Nair também chegando por aí. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem, me vendo bem? Joelma. Tudo bem, Jo? Lina. Como vocês estão? Boa noite. Kariman, tudo bem? Tá ouvindo bem? Que bom. Então, hoje nós estamos chegando na nossa última live preparatória para o evento. Então, muito feliz de vocês estarem comigo aí durante todas essas lives. Muito obrigado pela participação, pelo comprometimento de vocês. Tá baixinho? Tá muito baixinho, gente? Fala pra mim se tá muito baixinho, pra ver se eu tenho que aumentar o som da voz aqui. Tá bastante chuva aí. Eita. Tudo bem por aqui, bastante chuva. O sul tá com chuva. Eu acredito que esteja chegando aqui, porque diz que a chuva chega aqui hoje. E a chuva normalmente vem daí, vem do sul. Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas. Hoje nós vamos fazer uma live, né, nossa última live preparatória para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. Um evento online e gratuito que vai acontecer entre os dias 28 de julho, ou seja, amanhã, e 3 de agosto. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve no evento pelo link da bio. Se você perdeu alguma live quer reassistir, todas elas estão salvas no nosso canal. Então, é só ir lá no canal da Rede Vizinha que todas as lives estão disponíveis. Já aproveita para me seguir lá, me seguir aqui, porque é uma forma de retribuir esse conteúdo que eu libero aqui todos os dias para vocês de forma gratuita, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos aí quem está chegando agora aqui no meu Instagram. Todo dia tem conteúdo aqui, tá? E nós vamos falar hoje sobre algo que faz horas que vocês estão me pedindo, né? Já me pediram guia, já me pediram aula, então eu resolvi atender o pedido de vocês. Então, para quem já adquiriu os guias, logo eu vou subir para a plataforma o guia completo com as 36 cartas do tema de hoje, tá bom? Então, se você tem os guias, já essa semana, se eu conseguir, eu subo para vocês terem acesso aí ao guia dessa matéria de hoje aqui, tá? Então, hoje eu vou falar aqui de 5 cartas e nos guias vão ter as 36 cartas da mesma forma que eu tô ensinando aqui para vocês hoje. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre sentimentos. Eita! Então, a gente vai falar sobre os sentimentos das cartas, né? E não só do sentimento do outro, e não só sobre o sentimento amoroso. A gente vai olhar esses sentimentos de forma mais profunda, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar com a carta da cobra. Aqui. Então, nós vamos começar com a carta da cobra, tá?
E aí, o que eu quero mostrar pra vocês? Se a gente parar pra pensar, é mais ou menos uma continuação de ontem, porque ontem a gente mostrou que a carta fala de coisas diferentes. Aqui eu vou mostrar que ela fala da mesma coisa, entre aspas, porque sentimento é sentimento, mas de maneiras diferentes, dependendo para onde é voltado esse sentimento. Por exemplo, a cobra. O que eu sinto por mim mesmo? Então, o que eu tô sentindo por mim mesmo hoje? O que eu posso estar sentindo a respeito da cobra? Então, eu posso estar sentindo alerta. Então, eu posso estar num estado de alerta. Sabe aquele sentimento de alguma coisa vai acontecer? Aquele sentimento de alerta que dá até aquele certo medo. Pode ser um sentimento que você esteja sentindo por conta da cobra. Você pode estar sentindo a necessidade de uma estratégia. Talvez você tenha culpa ou ressentimento. E tudo isso de forma mal digerida. Então, a cobra vai trazer para você essa sensação de estar ali acuada, estar ali reclusa, estar ali parecendo que alguma coisa tem que ser digerida, estar ali com algum medo, alguma culpa. Então, esse é o sentimento que a cobra traz de você para você. Então, o que eu tô sentindo hoje? Qual que é esse sentimento que eu não tô conseguindo identificar? E aí você tira a cobra, pode ser tudo isso, tá? Então, vai te trazer esse sentimento mais pra agonia mesmo, pra aquela situação do tipo, tem uma coisa errada que eu não sei o que é. Sabe aquele sentimento de, meu Deus, tem alguma coisa que eu não tô vendo? Tem alguma coisa errada que eu não tô conseguindo enxergar? Alguma coisa errada que eu não tô conseguindo ver, que eu não tô conseguindo captar? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo que esse sentimento é seu pra com você mesmo? Que isso é muito importante, gente. Porque aqui a gente vai falar de 4 tipos de sentimentos diferentes. Compreendeu? Tem alguma outra coisa que a cobra possa falar de você para você mesmo em termos de sentimento? Então não é uma ação, presta atenção, tá? Não é uma ação, é um sentimento. Qual que é o sentimento que a cobra pode trazer para você? Sem sair do ninho. A cobra, ela fica... Não acredito que seja sem sair do ninho, Dorva, mas assim, um sentimento de estar ali mais escondida. E não dentro do ninho especificamente, mas é mais ou menos isso sim, tá? De se sentir ali mais escondida. O que mais que a cobra pode trazer para vocês? Alguém mais? Então vamos pensando, hein? Vamos colocando aqui. E eu vou falar do que eu sinto pelo outro. Ser mais flexível. Mas aí, Jô, não é um sentimento, é uma ação. Tá? Aqui a gente tá falando do sentimento. Pensa assim, ó. Sentimento. Você vai estar decepcionada com você pela cobra? Acho que não. Né? A cobra, ela vai te trazer mais aquele sentimento, por exemplo, de atenção, de oculto, de estar ali fechada, de estar ali reclusa, tá? De estar ali escondidinha no meio do mato, só observando. É como se alguma coisa ruim fosse acontecer, mais para um alerta, tá? Então a gente tem que pensar assim, não, a gente não tá falando da ação, a gente tá falando só do sentimento. Então isola todos os outros significados. Foca só no sentimento, tá? Isso aí, alerta, isso mesmo. E o que eu sinto pelo outro? Qual o sentimento que eu posso estar sentindo pelo outro? E esse outro é qualquer outro. Não é meu marido, meu namorado, não é relacionamento, é o outro. Então eu posso sentir pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo outro, tá? Então o que eu sinto pelo outro? Eu posso sentir desconfiança, eu posso sentir ciúme, eu posso sentir medo de ser manipulada e em algumas situações eu posso sentir admiração pelo poder do outro. É isso aí, Joel, uma admiração. Em alguns momentos, posso sentir desconfiança por esse outro, tá? Mas eu posso sentir admiração. Admiração. Por quê? Porque a cobra seduz. Então, em algum momento, eu posso admirar. A cobra seduz, e ela seduz de uma maneira que a gente sente um certo poder nela. Então, principalmente essa admiração pelo poder do outro. Bem certinho, Jô, admiração. Então, desconfiança, ciúme, admiração, de exclusão. Por que o sentimento de exclusão, Janine? Conta aqui pra mim.
para eu entender qual foi a sua linha de raciocínio para você chegar a essa informação. Conta aqui pra mim, pra gente pensar nisso junto. Então, esse é o sentimento meu para o outro. Saiu a cobra, o que eu tô sentindo por essa pessoa exatamente? Qual é o sentimento que eu tenho por essa pessoa, tá? Então, quando é de mim pro outro, vai ser desconfiança, ciúme, medo, manipulação, tá? Isso você pode aparecer quando? Quando você tá vendo ali... Mas a sabedoria, Anaí, a cobra tem essa sabedoria até, mas ela não vem como sentimento, entende? Aqui a gente tá focando só no sentimento, o que eu sinto pelo outro. Então não tem como eu sentir sabedoria pelo outro, entende? E aí quando a gente olha para esse sentimento pelo outro, a gente pode pensar assim, ó, eu tô analisando a parte familiar e eu vejo a cobra ali junto do urso. Você tem ciúme da sua mãe, né? Você tem uma necessidade de posse. Ou com o irmão, eu posso falar, olha, se você de repente admira o seu irmão. Então, entende? Então a gente vai olhar aí mais para esse lado. Qual que é o meu sentimento por aquela outra pessoa. Porque sabendo que devo ter cuidado, não quero no meu ambiente, então me excluo. Pode ser, faz sentido, tá? Mas aí você percebe que o primeiro é o cuidado. Então, eu sei que eu tenho que ter cuidado e por isso eu me excluo. Então, o significado é o alerta, é o cuidado. E depois desse cuidado é que vem a exclusão. Sentimento de decepção, quando alguém nos engana. Decepção, muito bom, Dalva. Pode ter, sim, também o sentimento de decepção. Certo? Então, vamos lá. E o que eu sinto amorosamente. Então, o que eu sinto, o que eu sinto pelo outro, o que eu sinto, tá? Quando eu olho pro amoroso, o que eu sinto desejo, porque a cobra fala da sexualidade, dessa paixão carnal, então existe essa paixão. Então, a cobra traz o sentimento de paixão, não é o sentimento de amor, mas traz o sentimento de paixão. Mas com medo de ser ferida. Então, eu tenho medo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse desejo, que eu tenho essa paixão, que eu sinto essa atração que me hipnotiza, eu tenho medo. Medo de ser traída, medo de ser machucada, medo de ser ferida. Então, é uma paixão que traz aquele medo também, tá? Por quê? Porque essa cobra, ela pode estar indicando, né, que esse sentimento que eu estou sentindo, de atração, de paixão, de desejo, pode ser tóxico ou proibido. E por conta disso, eu acabo deixando pra lá, né? Eu acabo trazendo, não é deixando pra lá, trazendo esse medo também, essa coisa do tipo, eu quero, mas será que é melhor eu manter distância? É igual a cobra, né? Eu acho a cobra linda, a cobra te hipnotiza, mas quando você pensa em chegar perto de alguma coisa, fala assim, se mantém distante. Se mantém distante dessa cobra, porque você pode ser picada. Não é? Você pode ser envenenada. E é exatamente isso. Então, é puxar aí essa distância da cobra. Medo de ser manipulado, exatamente, tá? Então, vem esse medo de insegurança, exatamente. Vem esse medo, essa insegurança, é isso mesmo, tá? Então, isso é o que eu sinto pelo outro. E o que o outro sente por mim. Então, quando é aquela pergunta maravilhosa, o que ele sente por mim? E sai a cobra. Desejo forte, atração física, pode até ter uma obsessão aí, tá? Aquela pessoa que é obcecada por você. E também a necessidade de controlar. Por quê? Porque essa necessidade de controlar, porque não confia. A cobra traz esse sentimento de desconfiança. Então, traz aquela necessidade de controle. E é uma pessoa que pode temer, ter medo de se envolver. Tá? Então, ela pode ser aquela pessoa que tem medo de se envolver. Então, vamos lá. Desejo forte, atração física e até uma obsessão. Até uma obsessão. Aquela coisa é minha, minha, minha. Por quê? Porque o desejo é muito absurdo, tá? E pode ter a necessidade de controle, porque existe ali o medo, existe ali a desconfiança, existe ali aquela... será? Será que não tá me traindo? Será que não tem outro? Será que tá falando a verdade? Então, essa desconfiança traz aí a necessidade de controle. E
tem medo de se envolver emocionalmente. E quando vem esse medo, é normalmente porque já foi traído, tá? Então, quando eu tenho medo de me envolver emocionalmente, é porque na maioria das vezes eu já fui machucado. E se a cobra tá junto, pode ser porque eu já fui traído. Professora, como que eu vou saber o que é um e o que é outro? A sua intuição. Então, na hora você tem que respirar e deixar a sua intuição falar. Principalmente com a cobra, tem que respirar e deixar a intuição e que se perguntar. Principalmente se você já passou por uma situação onde você foi traída, onde você teve algum desconforto desse na sua vida, se você está influenciando ou não na sua leitura. Então, sente realmente o que é para aquela pessoa. Porque nem tudo que é para aquela pessoa é para você. Tá? Então, assim, você tem medo, ele tem medo de ser traído. Isso pode ser um reflexo meu, às vezes ele tá só apaixonado, ou ele tá lá totalmente apaixonado que chega até a ser uma obsessão e não tá fazendo bem para a vida dela. Então, isso vai depender muito também das cartas em volta. Então, por exemplo, numa carta de sentimento, numa tiragem de sentimento, o que ele sente por mim? Se eu tirar 2 cartas, a carta predominante é a primeira. As outras vão estar dando qualidades para esse sentimento. Então, por exemplo, a cobra, se ela vier com um chicote, vai estar falando dessa obsessão. Vai estar falando dessa necessidade de controle, desse sentimento obsessivo. Então, a carta em volta, a carta do lado, ela vai também te ajudar a validar o sentimento da primeira carta. Entende? Por exemplo, não, é uma paixão forte. Tá o coração aqui, é uma paixão. Entende? Mas não, tá com aquele medo de ser traído. Pode aparecer a raposa aqui. Então, você tem que pensar que a outra carta, ela vai estar normalmente validando e amplificando o resultado da primeira, tá? Certo? Fez sentido até agora? Boa noite. Olha, muito mais se for para você do que pro outro, Dalva. Então, assim, eu tô sentindo uma necessidade de transformação. Pode aparecer sim, tá? Pode aparecer. Mas eu sentindo a necessidade de me transformar, de transformar meu relacionamento. Agora, o outro estar sentindo uma necessidade de transformação é mais difícil. É impossível? Não é. Mas é mais difícil, tá? Normalmente, do outro, ela vai estar falando mais da sexualidade, ela vai estar falando mais do medo, vai estar falando mais desse controle, desse medo da traição, porque é uma das poucas cartas do baralho que falam sobre isso. Então, a gente não pode adoçar ela demais, porque senão ela vai perder o sentido, tá? A cobra com o urso pode estar falando do controle, o urso é controlador, tá? Desse sentimento de controle. Quando se fala em reais informações e vem a cobra, você olha como falsidade ou como sexualidade? Depende. Depende da situação, depende do sentimento que você vai ter na hora. Depende. Por exemplo, quando você tá falando de um relacionamento, vai estar falando muito mais de sexualidade do que de falsidade. Mas de uma amizade, provavelmente é falsidade. Então vai depender, tá? Mas, gente, vamos focar só nos sentimentos aqui hoje, tá bom? Senão a gente foge e aí eu que me perco aqui. Eu saio demais do tema e depois pra eu voltar fica difícil, tá bom? E aí, vamos lá, gente. Por que a carta da cobra representa tudo isso que eu trouxe? Claro que representa muito mais. E você pode sempre colocar mais coisas, tá? Até vocês que já têm os guias, você vai receber esse material com todas as cartas. E é claro que você pode colocar mais coisas aí. A ideia é que você entenda como funciona e consiga sempre aumentar o seu leque de possibilidades, tá? Mas, a cobra simboliza sedução, instinto e sabedoria oculta. Então, é por isso que tudo isso tá ligado à cobra, tá? E em sentimentos, ela revela emoções profundas, perigosas e de vigilância. Porque o medo exige vigilância, né? A sexualidade, aquela sexualidade profunda, aquela paixão, é algo forte, é algo profundo, tá? Mas ela também fala de perigo. Entende? Certo? Ficou claro para todo mundo? Sim?
Então, enquanto vocês me contam aqui se ficou clara a cobra para eu poder passar para a próxima. Para você que chegou aqui agora e ainda não me segue, aproveita para me seguir, tanto aqui quanto na rede vizinha. Todas as nossas aulas ficam salvas na rede vizinha, tá? Então aproveita para me seguir lá também. Se você perdeu alguma aula ou algum pedaço dessa aula, você pode assistir lá posteriormente. E aqui eu posto conteúdo todos os dias sobre baralho cigano. E nosso evento começa amanhã, dia 28, no Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano. Se você ainda não está inscrito, se inscreva pelo link da bio, tá bom? Saudades também, certo? Então vamos lá, vamos para a foice, tá? Então qual que é o sentimento que a foice traz? Então quando a gente vai falar da foice para a gente, qual o meu sentimento hoje por mim? O que eu tô sentindo hoje, tá? Eu tô no limite. A foice fala que, sabe quando você tá no limite? Naquele ponto de que eu vou chutar tudo pro espaço? É o que a foice tá falando. Então, quando a foice sai pra gente mesmo, a gente tem que pensar não só no corte. A gente sempre fala assim, né? O que eu tenho que cortar? O que eu tenho que fazer? Mas pensa também no seu sentimento. Olha para ver se você não tá no limite, não tá ali, ó, a ponto de acabar com tudo. Entende? A ponto de sair cortando tudo da sua vida, a ponto de explodir. Então ela fala disso, tá? Pronta para cortar tudo que não serve mais, mesmo que vá doer. Então eu tô num limite tão grande que eu não quero saber mais se vai doer ou se não vai doer. Chega! É aquele momento que seu sentimento tá falando assim, basta, basta. Não dou mais conta, não aguento mais. Tô presa, tô sufocada, chega, sabe? A foice tá falando desse sentimento. Quando é seu, tá? Seu sentimento. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo a necessidade de pôr um basta. De acabar com isso, porque não dá mais. Então é de cortar tudo mesmo, tudo que tá me fazendo mal, com dor ou sem dor. É aquele momento que você já não tá mais aguentando. Você chegou em todos os seus limites. Tô na foice. Entende, gente? Então, é quando chega assim no seu limite máximo, gente. Não dá mais pra tentar, né? É isso aí. É isso aí. A gente tá vindo daquele, eu tô tentando, empurrando, mas acabou, não dá mais. Acabou. A foice tá falando disso. Daquele sentimento de não dou conta mais, cansei, esgotei, querendo ou não, é um sentimento de esgotamento, né? Então, aquela coisa que chega, é o basta mesmo, tá? Eu não vejo outro significado de sentimento meu, tá? Não vejo, né? De colocar um ponto final. Se vocês conseguem ver um outro sentimento para essa foice, coloca aqui para mim, tá? No meu caso, tá vindo o caixão. Se for junto com a foice, tá certo. Corta em terra, né? Porque quando a gente tira, a gente também muda esse ciclo e começa um novo, gente. O caixão é um novo ciclo. Então, é bom quando a gente chega nesse estado, né? Que chega, de basta. Porque quer dizer que a gente tá priorizando a gente mesmo. Então, quando a gente chega nesse sentimento, eu sei que não é um sentimento legal. Mas Fizeram não, ó, vamos lá. Por que não é um sentimento legal, entre aspas, tá, gente? Na maioria das vezes, esgotou, né? Cheguei no meu limite. Então, por que não é legal? Porque é um acúmulo de coisas. Que se você não tivesse deixado acumular tanto, tivesse ido cortando, você não ia estar no estado que tá agora. Mas tem um momento que o universo fala, chega, vamos deixar, ó, no topo, Por quê? Porque senão não toma ação. Então, é uma maneira de fazer com que você se movimente. De que você saia dessa zona tão desconfortável que tá te machucando tanto. Por isso que vem esse sentimento aí de dor, tá? Eu nem digo que não terá o remorso, Dorvan. Nem digo que não. Pode até vir o remorso. Mas, depois que você já tiver feito. Na hora, você vai simplesmente cortar. Porque já tá por aqui. Então, é um sentimento de realmente acabar com tudo aquilo, tá? Principalmente as falsas amizades. Tudo, Janine, não é só isso, não. Tudo. É relacionamento amoroso, é as falsas amizades, é relacionamento com a família,
relacionamento consigo mesmo, sabe? Quando você tá cansada de ficar no fundo do poço, isso também é cortar, gente. É aquele sentimento, eu tô cansada de ficar no fundo do poço, tô cansada de fazer e as coisas não andarem. Chega, chega, eu vou fazer alguma coisa diferente a partir de hoje. E eu vou cortar aquela melancolia, aquela tristeza, aquela situação que tava me agarrando. Então, é qualquer sentimento que te segura, que te prende, que não te deixa andar. Confunde, podendo até camuflar. Depende do que confunde. A amizade falsa? Ah, confunde, não tem jeito. Mas a hora que encontra, tem que, ó, cortar. Exatamente, Dalva, cortar a estagnação, tudo. É aquele sentimento de basta para tudo. Para tudo que tá me fazendo mal, entende? Então, quando a gente fala, é aquele sentimento de tô no limite, pronta para cortar, é pronta para cortar qualquer coisa que esteja me deixando no limite. Aí a coisa é o que menos importa. O que importa aqui é o sentimento de cansei, agora deu, tá? Vou cortar. E o que eu sinto pelo outro? Quando vem a foice? Com esse outro, eu digo qualquer outro, tá? Eu sinto mágoa, ressentimento e o impulso de me afastar para me proteger. Então, a foice mostra que alguém te machucou. Então, você sente essa vontade de estar protegida. Você sente essa vontade de se afastar. Você sente essa vontade de se proteger. Por quê? Porque você tá magoada, porque você tá ferida, você tá ressentida, tá? Então, a foice fala aí, sim, desse ressentimento pelo outro, tá? Sim, é um momento de limpeza energética também, tá? Mas é por quê? Porque o sentimento primeiro é esse sentimento de basta, tá? A ideia aqui é só o sentimento, então o sentimento é de basta. E claro que se eu começo a cortar tudo que tá me limitando, eu vou estar me limpando energeticamente também, tá? Entenderam? Que a foice vai estar falando, quando é pro outro, desse ressentimento, deste impulso de se afastar para se proteger? Do tipo, não quero mais esse contato, não quero mais isso. Por quê? Porque tá doendo. Então, o impulso de se afastar é devido à dor, à mágoa, à tristeza, à dor que você me causou. É um sentimento de dor, porque a foice corte. Se eu te cortar, vai doer. Então, é um sentimento de dor, tá? E amorosamente, o que a foice fala? Quando é amoroso, de romper. Então, eu tô com aquela vontade de terminar, de romper esse relacionamento, de sair daqui. Então, quando tá falando do amoroso, tá falando da necessidade, da vontade de romper um relacionamento, tá? Ou de, pelo menos, colocar limite. Ó, pronto. Daqui, não. Você tá passando dos limites. Então, se não é um rompimento, pode ser ali um colocar limites. E aí alguém perguntou ali com a montanha, por exemplo, a foice com a montanha poderia ser isso. Um colocar limites, ó. Daqui não. Entende? Então, cortar aí as asas dessa pessoa que tá passando do limite amorosamente com você, tá? E também pode estar falando de um amor que machucou, que se desfez, de um final de relacionamento já. Então, de uma dor do fim do relacionamento. Então, eu estou sofrendo pelo final, pelo corte do relacionamento. A relação ao outro, sentimentos pode ter sido causado por rejeição? Pode ter sido causado por um monte de coisa, entende? Pode sim ter sido por rejeição, mas a dor é a dor, entende? O sentimento meu para o sentimento do outro, o ressentimento que eu tenho pelo outro, a dor que eu tenho pelo outro, pode ser porque ele me rejeitou? Até pode, mas não somente isso, tá? É qualquer coisa que o outro tenha feito que me machucou, tá? E aí é o meu sentimento é de dor. E no caso amoroso também pode ser de dor, porque um relacionamento terminou, né? Um relacionamento acabou, se finalizou, isso dói. Ou um relacionamento me machucou antes de terminar, também dói. Mas também pode ser a necessidade de não quero mais ou de começar a pôr limite nesse relacionamento. E o que o outro sente por mim? Ele sente a necessidade de se afastar também, tá? Então, ou ele fez, ou ele tá querendo fazer esse corte emocional, se afastar de você. A foice traz esse corte, gente, tá? Independente.
ela traz essa necessidade de afastar, de colocar um limite, de sair de perto, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, o que ele sente por mim e vem a foice, ele tá sentindo essa necessidade de um afastamento. E ele também pode estar evitando os próprios sentimentos por medo de ser ferido ou de ferir, tá? Então, isso também pode ser. Tá? Dele estar ali afastando os próprios sentimentos por medo de ferir ou de ser ferido. Mas, de qualquer maneira, ele tá afastando ou cortando esses sentimentos, tá? Ou por você, ou sentimentos dele mesmo, para que ele não se envolva emocionalmente. Fez sentido até agora? E aí, por que que a foice fala disso, né? Porque a foice traz cortes e transformações nos sentimentos. Ela fala de rupturas necessárias e de emoções levadas ao limite. Então, essas coisas acontecem quando a gente chega no nosso limite, na maioria das vezes. Quando as coisas já passaram ali do limite aceitável, sabe? Quando a coisa passou de todos os meus limites, a foice, ela vem com muita força pedindo pra gente fazer esse corte, tá bom? Em relação aos sentimentos, não se usa como colheita. Não se usa como colheita, Dalva. Porque a foice, quando tá falando de sentimento, ela tá falando do corte. Ela tá falando do corte, ela tá falando da dor. Ela tá falando desse limite, tá? Ela como colheita é muito mais quando você faz perguntas de quando você... Por exemplo, eu arrumei um emprego, né? Esse emprego vai me trazer bons frutos? Aí vem a foice junto com as flores. Sim, você vai colher aquilo. Então, é mais quando tô perguntando o que eu vou receber. Agora, o sentimento, normalmente, ela vai estar falando de corte, tá? De dor. Veja se todo mundo entendeu. Fala aqui pra mim se tá claro. E eu vi que chegou bastante gente aqui enquanto a gente estava explicando sobre a foice. Então, eu vou aproveitar. Se você é novo por aqui, aproveita para me seguir aqui no Instagram, aproveita para me seguir também na Rede Vizinha. Todas as nossas aulas ficam salvas na Rede Vizinha. Então, acabando a aula aqui, logo eu já subo para a Rede Vizinha e já libero para vocês o acesso. Então, me segue na Rede Vizinha para poder também assistir todas as nossas aulas que você perdeu. Tá lá e aqui eu posto conteúdo de baralho cigano todos os dias. E isso é uma forma de você retribuir esse conteúdo que eu trago aqui de forma gratuita para vocês, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no evento No Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano, ainda dá tempo. O evento começa amanhã, dia 28, e vai até o dia 3 de agosto. É só se inscrever pelo link da bio. Certo? Bem claro? Então, vamos para a próxima. E agora a gente vai falar do urso, tá? Então, dos sentimentos do urso. Então, vamos falar do urso. Onde é a Rede Vizinha? Alguém coloca aqui pra mim, por favor, o nome da Rede Vizinha. E aí, pra me achar lá também é terapeuta Daiane Ali, tá? Aí, se colocar terapeuta Daiane Ali, cartas que falam, fica mais fácil ainda de localizar. Certo? Obrigada, Eduarda. E, gente, antes de continuar, eu sei que tem bastante gente anotando. Eu sei que tem, porque o pessoal anota. Quem já comprou os guias do Cartas que Falam, não precisa ficar anotando. Tudo isso vai estar no guia, que será liberado se eu conseguir essa semana para vocês na plataforma. Então, se você já adquiriu os guias, você vai receber essa atualização das 36 cartas, tá? Não só das 5 que eu tô trazendo aqui. Então, não precisa ficar anotando. Agora, quem não adquiriu os guias ainda, tudo bem. Mas quem adquiriu, não precisa ficar anotando, que você vai ter todas essas informações no seu guia, tá? Já já eu libero na plataforma, certo? Então, vamos continuar para o urso. O urso, quando ele fala de si, né? Então, de mim, ele vai estar falando o quê, ó? Vejo em mim poder. Então, eu tenho o sentimento de poder. Sentimento de poder. Mas também posso estar com o sentimento de sobrecarga. Então, ele vai trazer esses dois tipos de sentimento, tá? Poder e sobrecarga. O poder de estou conquistando, está dando certo, sabe aquele poder de uau, né? Aquela garra de estar conseguindo conquistar. Então, ele traz esse sentimento.
mas às vezes ele te traz esse sentimento de, ai, tô cansado, tô sobrecarregado, tô carregando o mundo nas costas. Então ele pode falar desses dois sentimentos, tá bom? Não, Ana, os guias não estão dentro do curso, tá? São coisas separadas. E às vezes você pode se sentir extremamente dura e controladora. Sabe quando eu sinto que eu tô controlando tudo, tô extremamente dura, tô seca, tô aquela pessoa chata que quer controlar a minha vida e a vida de todo mundo, tá? Então isso também traz como um sentimento do urso, tá? Então traz esse sentimento de controle, traz esse sentimento de sobrecarga e traz esse sentimento de poder pessoal, isso pra mim. Então o que eu sinto pra mim, quais são os meus sentimentos? Então quando eu tiro a minha carta do dia, o ideal também é participar dos sentimentos, é olhar para os sentimentos também, tá? Então olha para os sentimentos também e depois você vai olhar para o resto. Então essa parte de você olhar para os seus sentimentos é muito importante na hora que você tira uma carta para se conhecer. Então, olha para essa carta e olha para os seus sentimentos também, tá? Então, vamos lá. E o que eu sinto pelo outro? Se alguém souber de mais alguma coisa por si mesmo, coloca aqui para mim. O que eu posso sentir por mim com um urso? Ó, posso sentir que eu tô me protegendo. Posso sentir que eu estou me protegendo. Sabe aquele momento do tipo, não tô muito aberta, tô me protegendo? Porque parece que alguma coisa pode dar errada. Então, pode ser também, tá? E o que eu sinto pelo outro? O que eu sinto pelo outro com o urso? Ciúme, posse, controle e admiração pela força do outro. Então, eu posso sentir o controle, o ciúme e a posse, mas eu também posso comandar tudo sozinha, é isso aí. É o sentimento de controle. E eu posso estar ali admirando a força desse outro. O urso traz essa admiração pela força do outro. Tipo, ele é tão forte, ele é tão determinado, ele é tão protetor, ele é tão... fugiu a palavra. Eu falei agorinha ela, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu devo ter anotado ela em algum lugar. Ele é tão forte, sabe? Então eu admiro essa força, essa proteção do outro, tá? Então o urso traz aí também essa admiração por essas características das outras pessoas. Ele também vai estar falando da parte amorosa de um amor protetor, tá? Só que é um amor que protege e sufoca. Por quê? Porque é uma proteção excessiva. Então acaba sendo uma relação ali marcada pela dominância ou dependência. Então é uma pessoa que também pode ser insegura. Porque eu tenho a necessidade de dominar, eu tenho insegurança na relação. Então, nas relações, eu posso ser uma pessoa que tem esse sentimento de insegurança. Por isso que eu preciso dominar. Por isso que eu preciso controlar, tá? Mas também pode ser o contrário. O contrário do que, Janine? Me explique. Pode falar também de admiração física? Não. O urso, ele não tem admiração física pelo outro, tá? Quando é admiração pela força, pelo poder, pela garra, pela determinação, tá? Não é pela admiração física. A cobra tem essa admiração física, a raposa tem essa admiração física, mas o urso não. O urso é pelas qualidades. Protetor demais, apresentar forte demais. Pode ser manipulador também. Sim, só que aqui a gente tá falando só de sentimento. E é por isso que a gente erra na hora da leitura, porque a gente foge do que tá sendo dito, gente. Cuidado. Aqui a gente tá falando só de sentimento. Então, quando a gente fala de manipulador, é uma ação, não é um sentimento. Entende? Eu me sentir forte é uma coisa. Eu ver no outro a força e admirar, beleza, tá tudo certo. Mas, por exemplo, ser protetor é uma ação. Ser protetor demais. Entende? Então, quando a gente fala de sentimento, a gente tem que usar o sentimento. Então, ó, quando a gente fala de protetor, né? É um amor protetor. Então, ele sente a necessidade de proteger. Então, a gente sempre tem que colocar pro sentimento, porque senão na hora da leitura a gente erra, tá? E o que a gente mais erra na hora da leitura é nos sentimentos, tá? Pergunta de sentimento
tem bastante erro justamente por isso. Então, foca no sentimento, tá? Então, é um amor protetor, mas é um amor sufocante, certo? E pode ter aí o sentimento de insegurança também, justamente porque se eu preciso dominar é porque eu me sinto inseguro, tá bom? E quando a gente fala do outro, que o outro sente por mim, tá? Aí pode ser um desejo forte, tá? O urso traz um desejo forte, mas também traz aquela vontade de proteger. Então eu sinto aquela vontade de te proteger, sinto um desejo forte e também sinto a necessidade de dominar. Tá? O urso, ele sempre traz essa necessidade de dominar. Eu sinto que eu preciso estar ali dominando a situação. Então, o outro sente por você, muitas vezes, quando a gente pergunta assim, o que o outro sente por mim? E sai o urso, ele pode estar sentindo, como é que fala, gente? Fugiu aqui. Quando não é amor, já é uma dependência. Não é amor, é uma dependência. Por quê? Porque ele precisa dominar. Então, é um relacionamento que ele já domina. Então, tem também esse sentimento de dependência. Já não é mais amor, é uma dependência desse sentimento. É uma dependência desse relacionamento, tá? E isso é um sentimento também. Sentimento de força e de sufoco. Sim, ele pode... você pode, se o sentimento for seu, você pode se sentir sufocada, tá? Certo? Então, vamos lá. E por que o urso fala de tudo isso? Porque o urso fala de instinto, força e proteção. Narcisista não é sentimento. Gente, foca no sentimento. Narcisista não é sentimento. Então, na hora que uma pessoa perguntar pra você o que ele sente por mim, você vai falar, por exemplo, ele é uma pessoa narcisista, você tá fugindo do que a pessoa te perguntou. Narcisista não é sentimento. Narcisista é uma forma da pessoa ser. Então, se a pessoa estiver perguntando como ele é, você pode até enxergar um narcisismo, mas a pergunta e o foco é sentimento. Quando vocês fogem do sentimento, vocês vão acabar tendo problemas na hora da sua leitura. Cuidado, tá? E aí ele fala de instinto, força, proteção. E em sentimentos aponta relações intensas que oscilam entre cuidado e controle, tá? Porque o urso, ele é cuidador, ele tem essa necessidade de cuidar, então ele sente essa vontade de cuidar, de proteger, tá? Mas ao mesmo tempo, essa proteção aperta demais, essa proteção é controladora, tá? Então ele tem também esse sentimento de controle muito grande, a necessidade de controlar a situação. E quem controla se sente inseguro, por isso que quer controlar tudo. A insegurança causa muitas vezes o controle, então o urso, ele também traz esse sentimento de insegurança, tá? Tanto seu, quanto do outro, quanto no relacionamento tem sempre essa insegurança. Ficou claro o urso? Ficou claro o urso? Contem pra mim. Podemos passar pra próxima? Agora a gente vai pra uma carta fofinha. Vamos sair das cartas negativas. Vamos por um negativo aí, porque eu acho que toda carta tem o seu papel e o seu papel muito importante dentro do baralho. Mas vamos para a próxima. Tudo certo? Desconfiança não é amor. Não, desconfiança não é amor. Sim, sim, muito. Mas não quer dizer que porque eu desconfio eu não amo. Às vezes eu desconfio porque eu fui muito machucado. Não adianta a gente colocar tudo numa caixa só e misturar, porque isso também vai atrapalhar na hora da leitura pro seu cliente, tá? Cuidado. Desconfiança não é amor, eu concordo, mas amor pode ter desconfiança, porque eu já posso ter sido muito machucada. E aí é uma questão de trabalhar as minhas dores internas, tá? Não é porque eu desconfio que eu não amo. Então, cuidado com isso, gente. Quando a gente tem algumas crenças assim, a gente leva isso pro baralho e leva isso pro cliente, e às vezes não é a verdade dele, é só a sua. Cuidado com isso. Certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora da carta do cão. Vamos falar do nosso cachorro. Olha que cachorrinho fofinho desse baralho. Parece uns caramelos, tá vendo? Só precisava ser caramelo, né? Ia ser nosso cão caramelo, ó, nossos vira-latinha. Que eu gosto tanto. Aqui na rua tem um que é a coisa mais fofa, gente. Que anda pra cima e pra baixo.
A Renata chama ele de... Como é que é o nome? Do quê? Do cachorro que você chama ele de... O cachorro que fica aqui na porta, como é que você chama ele? Scooby. Scooby. Tem a cara do Scooby, coisa mais fofa. Vive aqui na porta. Então vamos lá, ó. Quando a gente fala do cachorro, o que eu sinto por mim mesmo? Então, quando o cachorro chega na nossa vida, como sentimento, eu sinto por mim. Eu me sinto leal a mim mesma. Eu me sinto leal a mim mesma. Eu me sinto verdadeira, sabe? Sabe aquele sentimento de, poxa, eu sou verdadeira, eu sou leal, eu sou isso, né? E sente principalmente estou pronta para sustentar vínculos sinceros. Então eu sinto aquele sentimento de tô pronta para amar de novo, tô pronta para construir de novo, tô pronta para me juntar de novo com outras pessoas, tanto no relacionamento, quanto na amizade, quanto na família. Sabe quando você tá pronta para criar de novo esse vínculo com as pessoas? Então o cão traz essa junção, essa coisa tipo, ai, tô pronta para viver de novo, né? Uma amizade, para viver de novo, um amor, né? Eu tô pronta para entregar minha lealdade de novo. Então ele fala muito desse estar pronta para o outro novamente, tá? E também fala muito desse sentimento de lealdade com você mesmo. É aquele momento que você tá sendo leal, tá sendo sincera, tá sendo verdadeira consigo mesmo. E isso é bem bacana, tá? Isso aí, fiel, leal consigo mesmo principalmente. Quando a gente tá falando de você, vai estar falando aí dessa lealdade, dessa fidelidade com você mesmo e também de estar pronta para criar novos laços afetivos, tá? E pelo outro? O que eu sinto pelo outro? Pelo outro eu sinto confiança, carinho, parceria. Então eu sinto que essa pessoa é parceira. Eu sinto um carinho, eu sinto uma confiança, eu confio nessa pessoa. Eu nem sei explicar o porquê que eu confio nessa pessoa, mas eu confio, né? E é uma vontade que vem de construir as coisas juntas. Por quê? Porque quando eu confio, é mais fácil construir. Quer ver? Quando a gente tem um amigo que a gente gosta muito, a gente não combina viagens, a gente não combina passeios, a gente não combina um monte de coisa, um café que seja para jogar a conversa fora. E não é gostoso, né? Quando a gente tá ali, se junta, porque a gente pode conversar sobre o que a gente quiser, porque é verdadeiro, a gente confia. É algo que flui, porque tem essa verdade, essa confiança. Então é isso que eu sinto pelo outro. Eu sinto que essa pessoa é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que eu gosto de estar perto, é uma pessoa que eu gosto de ter essa relação, é uma pessoa que eu gosto de falar, sabe? Porque eu sei que eu posso falar qualquer coisa, porque é uma pessoa que eu confio, que não vai me trair, que é leal, que é fiel a mim. Então traz aí esse sentimento de vontade de estar perto, esse sentimento de confiança e de carinho, tá? E o que eu sinto amorosamente, tá? Então, fala também de um amor que é baseado na amizade. Então, se eu tenho um relacionamento amoroso, eu quero saber o que ele sente por mim, além do amor, ele vê em você um amigo. Então, ele sente essa amizade também. Então, essa amizade traz o quê, gente? O sentimento de confiança e de estabilidade emocional. Então, dentro de um relacionamento, traz a fidelidade, claro, traz a lealdade, claro, mas traz esse sentimento de confiança e de estabilidade. Eu me sinto estável com você. Por quê? Porque quando eu tenho um amigo e eu posso confiar nesse amigo, esse amigo me dá uma estabilidade. E quando eu tenho um relacionamento aonde essa pessoa, além de ser o amor da minha vida, é um amigo, eu sinto essa estabilidade emocional. É aquele relacionamento que dificilmente vai se balançar. Por quê? Porque existe esse companheirismo, existe essa troca muito profunda e que traz aí essa estabilidade emocional. Tá ficando claro, cachorro? Vocês estão tendo alguma dúvida? Ou tem alguma coisa para agregar no cachorro? Conta aqui pra mim. Tem alguma coisa para agregar no cachorro? Sim, não? Quanto vocês pensam, para vocês que chegaram agora e não pegaram toda a aula, ela vai estar disponível na rede vizinha logo mais, tá? Então depois é só ir lá na rede vizinha, que alguém vai pôr o nome aqui embaixo, e assistir depois a aula completa, tá?
Se você não me segue lá, aproveita para me seguir. Se não me segue aqui, aproveita para me seguir aqui também. Todos os dias eu estou trazendo aí conteúdo de baralho cigano para vocês. Certo? Então vamos lá. E o que o outro sente por mim, também sente isso, né? Sente que você é uma pessoa leal, sente que você sente carinho por você, sente lealdade por você, sente segurança, sente confiança e sente uma profunda admiração, tá? Sente uma admiração muito profunda. Então, o cachorro traz essa admiração muito profunda, tá? Então, quando o outro sente por mim, sente aí essa admiração muito profunda. E tudo isso vem por quê? Porque o cão simboliza lealdade, fidelidade e sentimentos que revelam aquele afeto, aquele amor genuíno, aquela presença constante. Certo? O cão pode representar um homem? Não no sentimento. Como a gente tá falando de sentimento, vou focar no sentimento, gente. Porque vocês estão se perdendo do foco e é isso que vocês fazem nas perguntas também. E aí vocês erram porque não estão atentos no que a gente tá falando. Aqui é só de sentimento, tá? Só de sentimento. Agora, no baralho tem um homem. Por que você vai pôr o cão como um homem? Tomar cuidado com isso também. Eu tenho uma dúvida. E o sentimento de dependência tem a ver com o cão? Olha, pra mim, eu sei que o cão, ele é dependente da gente, né? O cão é dependente do ser humano. Mas eu vejo muito mais a dependência, Dalva, em cartas como, por exemplo, o chicote com o coração. Traz uma dependência emocional enorme. O urso com o chicote traz uma dependência emocional enorme. Então, eu vejo muito mais nessas cartas mais pesadas essa dependência emocional do que no cão. Porque, gente, a dependência nem sempre é ruim. Quando a gente tem um relacionamento gostoso, um relacionamento bom, é bom ser dependente do outro. Entende? Tem dependências que são saudáveis. Por quê? Porque quando o meu relacionamento é bom, é natural que eu seja dependente do meu parceiro. E que ele seja dependente de mim. Por quê? Porque a gente vai trocar, a gente vai conversar sobre tudo, a gente vai tomar decisões juntos. Por quê? Porque isso é um relacionamento saudável. Onde a gente está junto para tomar todas as decisões. Onde os nossos planos são os mesmos. Que por mais que eu tenha os meus planos individuais e a outra pessoa também tenha os planos individuais dela, que a gente consiga se apoiar. E isso é uma dependência saudável, entende? Então eu vejo muito mais a dependência como negativo com cartas negativas, como o urso com o chicote, o coração com o chicote. Tá bom? Veja se ficou claro pra você. Tá bom, Jô, não tem problema. Se caso for a pergunta voltada para o emprego e sair o cão. Não vou falar sobre isso hoje, gente. Tô falando só de sentimento, tá bom? Dependência e confiança que faz bem. É isso aí, tá? É um tipo de dependência e confiança que faz bem. Dalva, ficou claro pra você? Muito bom, gente. Não vou fugir do tema de sentimento hoje, tá? Não vou fugir do tema de sentimento. Por quê? Porque é um tema que muita gente erra na hora da leitura. Pergunta o que a pessoa sente por mim e vem respostas como é um amigo espiritual. E isso não é o que sente por você, né? Ou vem respostas como essa pessoa é manipuladora. Isso não é o que ela sente por você. Então, a gente vai focar aqui em sentimento hoje. Eu não vou fugir do tema, porque eu vejo muito, muito, muito erro quando o assunto é sentimento, tá? E é por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, certo? Então, vamos lá. Vou passar para nossa última carta de hoje. Mais uma carta positiva, né? Nós vamos falar dos peixes. Mas os peixes, diferente do cão, às vezes ele traz aí uma situação delicada. Vamos ver o peixes, ó. Por mim, o que eu sinto por mim, né, com o peixe? Que eu tô fluindo, né? Porque o peixe traz essa fluidez. Então eu tô fluindo emocionalmente, tá? Mas eu também às vezes posso estar sentindo que eu estou me afogando nas emoções. Porque é muita água. Entende? É muita água, muita água. Então eu posso aí estar me afogando nas minhas emoções. Certo? Então vem aí essa, sabe essa coisa, estou me afogando nas minhas emoções?
o peixe pode estar falando disso, tá? Então, quando é pra mim, posso estar fluindo emocionalmente, então eu posso estar me sentindo fluida, com aqueles sentimentos leves, fluidos, mas também posso estar me afogando, tá? Me presa ali nas minhas emoções, nessa turbulência, porque a água também traz essa turbulência emocional, tá? Então o peixe pode trazer essas duas coisas. Mas na maioria das vezes, gente, ele é positivo, tá? Na maioria das vezes. Então isso vai sempre depender mais da carta que tá do lado para validar isso para você, tá? Mas às vezes vem o peixe, uma carta negativa e a gente não sabe o que falar. Então, a gente tá trazendo aqui, tá? O cão é mais difícil, né? O cão, mesmo com uma carta negativa do lado, a carta negativa vai ser mais esse pontinho de atenção do que qualquer outra coisa. Por exemplo, alguém me perguntou aqui, ó, a cobra e o cão, né? Depende do tipo de sentimento, mas a cobra, lembra que a gente falou que traz paixão? O cão vai estar validando essa paixão. É uma paixão que pode estar aí, com o tempo, se transformando em amor, porque o cão fala do amor, tá? Então, a gente tem que ir sempre olhando as cartas do lado também, tá? Eu vejo como liberdade. Os peixes, pode ser, dependendo da situação, se ganhou uma boa quantia financeira, porque ele fala disso também, você pode poder falar que você está sentindo aí uma liberdade por conta da prosperidade que ele traz, pode ser. Olha, escondido não. Escondido não, porque os peixes não trazem isso de escondido, mas profundo sim, tá? Ele sempre vai falar de sentimentos profundos, tá? E o que eu sinto pelo outro? Então, eu sinto um desejo de conexão profunda, mas às vezes eu também posso sentir que estou esperando demais do outro, tá? Então, do outro pode ser um desejo daquela conexão profunda, eu quero realmente me conectar com você de forma profunda, mas também pode falar que eu tô esperando demais do outro. Por quê? Porque é uma carta que fala de abundância. Então, às vezes eu tô esperando muito que o outro me dê, mas eu também não tô dando tanto, tô só esperando. Então, tem que ver se eu tô esperando demais do outro ou se eu estou querendo me envolver profundamente, tá? Não vejo frieza no peixe, não vejo frieza nele. Pode falar de sentimentos voláteis que vão e vêm? Eu acho difícil, mas pode, tá? Dependendo muito da carta do lado, pode. Pode falar daquela pessoa que escorrega, né? Então pode. Mas dependendo da carta do lado, tá? Gente, depende muito da carta do lado. Lembra que ele é uma carta predominantemente positiva. Essa parte negativa que a gente tá trazendo é sempre dependendo das cartas do lado, tá? E o que eu sinto amorosamente? Um amor intenso. Uma fusão emocional, né? Um amor que pode ser extremamente generoso, porém também pode ser dependente. Então pode ser aquele amor que eu sinto nesse momento que tá precisando de um equilíbrio. Sabe, quando eu sinto que tem alguma coisa desequilibrada e tá precisando de um certo equilíbrio, ele pode estar falando disso. Mas, na maioria das vezes, ele vai estar falando que eu sinto um amor intenso, né? Que é uma fusão emocional, que é uma coisa tão profunda que a gente... É uma fusão emocional. Sim, ele tem muito mais positivo do que negativo, tá? É a carta da abundância, a gente não pode olhar ela sempre como negativa. O negativo é sempre quando vier uma carta do lado trazendo essa informação. Por exemplo, quando a gente tá falando aqui do desequilíbrio. Então, vem o peixe com as nuvens. Pode falar que tá precisando de um equilíbrio, né? Então, o que eu tô sentindo? A necessidade de equilibrar, que tem alguma coisa desequilibrada emocionalmente entre a gente. Mas teria que ter uma carta negativa do lado, tá? E o que ele sente por mim é um desejo intenso, uma atração forte e uma vontade de se entregar. Então, quando é do outro, tá vendo que não traz a frieza? Pelo contrário, traz vontade de mergulhar. O outro, quando é o outro, que o outro sente por mim, ele tem vontade de mergulhar. De mergulhar. Ele tem vontade de se entregar a isso que é tão intenso, que é tão profundo, que é tão forte. Então, a vontade do outro é de mergulhar no seu oceano. Entende? Então, quando é do outro sentimento, tem essa vontade mesmo de mergulhar nesse sentimento, que é um sentimento forte, é uma atração forte, é um desejo de se entregar. Não, a mudança... tem três cartas que falam mais de mudança. O cavaleiro, a cegonha e o navio, tá?
O peixe não traz mudança. O peixe traz abundância. Então, ele traz aí a abundância para sua vida, inclusive nos seus relacionamentos. Então, quando fala de sentimentos, são sentimentos abundantes. Então, tudo é muito, entende? Então, eu desejo muito, a atração é forte, a vontade de me entregar é intensa. Eu uso a palavra-chave prosperidade, sentimentos prósperos. Sim, mas não só prósperos, ó, pensa sempre no profundo, porque o profundo é muito mais intenso do que só o próspero, tá? Ou usa o abundante, também é melhor do que o próspero, mas não tá errado. Mas quando você fala pro seu cliente profundo, ele entende o quanto isso é intenso, tá? Porque quanto mais eu mergulho em um sentimento, mais é difícil de sair. Pensa assim, ó, se você está no mar, quanto mais você mergulha, mais é difícil de sair. Então, alguém que quer realmente mergulhar profundamente nesse relacionamento, que tem esses sentimentos profundos, raramente vai te abandonar no caminho. Raramente vai deixar de sentir. Entende? Porque é profundo. Tá fundo. Não tá no raso. Tá? É diferente. Então, quando a gente olha para os peixes, a gente olha essa profundidade. Tanto que tem um baralho que eu tenho, que a carta dele, dos peixes, são os peixes num aquário. Eu não uso ele porque eu não consigo limitar. Porque para mim aquele sentimento, aquela carta não fala de abundância, fala de algo que tá preso, limitado. Então é uma abundância limitada, entende? Então eu não gosto dele por causa disso. É um baralho que eu não consigo usar justamente por causa da carta dos peixes. Porque eu olho ela limitada. Porque o peixe me traz essa profundidade. O poder nadar em águas profundas. O não ficar preso, não ficar limitado. Entende? Muito obrigada. Certo, gente? Gostaram? Como foi para vocês a aula de hoje? Então, só para recapitular, a gente falou aqui hoje dos sentimentos de 5 cartas, da cobra, da foice, do urso, dos peixes e do cão, né? Sentimentos de várias formas de ver o que eu sinto por mim, o que eu sinto pelo outro, o que eu sinto amorosamente e o que o outro sente por mim. Então, se você não conseguiu pegar a live toda, você pode assistir na rede vizinha. Daqui a pouquinho eu já subo para lá e você já pode assistir. Tem muita live lá também, com muita informação. Se você quiser maratonar, fica à vontade. E aproveita para me seguir, se você não me segue ainda, tanto aqui quanto na rede vizinha. Amanhã começa o nosso evento no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. E para que você possa participar do evento, é só se inscrever no link da bio. Para você que já adquiriu os guias do Cartas que Falam, esse material completo estará disponível provavelmente na próxima semana, tá? É Yu. Não é no Tique, não, é no Yu. Provavelmente vai estar disponível na próxima semana para você na plataforma, na aba de atualizações. Depois vocês dão uma olhadinha dentro da plataforma de vocês, porque eu separei, tá? Então agora tem a aba dos guias, a aba das combinações e a aba que tá lá as atualizações. Então vocês vão achar o guia nas atualizações nessa semana, mas eu aviso nos stories assim que eu subir. E para você que ainda não adquiriu os guias do Cartas que Falam e tem interesse, pode ir no link da bio que você consegue adquirir os seus, ou me chama no direct que eu explico certinho tudo que tem lá dentro, como funciona e como você faz para adquirir, tá bom? E é isso, vou tirar a nossa cartinha de hoje. Quem que é a cartinha de hoje? Que bom, gente, fico feliz que vocês tenham gostado. Então, vamos à nossa cartinha de hoje. E vem a carta da árvore, né? A carta da árvore fala o quê? Para que a gente se conecte com as nossas raízes, com as nossas verdades mais profundas, né? Para que a gente seja grato à nossa ancestralidade, porque é através da nossa ancestralidade que nós temos a nossa vida hoje. Fala para que a gente se conecte tanto com a nossa raiz, né, tanto com o que a terra nos dá, quanto com o nosso espírito, né, porque a árvore traz essa conexão terra e céu,
né? A copa dela traz aí essa conexão com o universo e as suas raízes traz essa conexão com a terra, com a abundância que a terra tem. Né? Nosso mundo, né, é extremamente abundante e essa abundância faz parte da gente, assim como toda essa espiritualidade faz parte da gente também. Todo esse universo espiritual também faz parte da gente. E a árvore fala aí dessa conexão. E essa árvore em específica desse baralho, ela é cheia de frutos. Então, é bom a gente pensar assim, ó, em que fase dessa árvore eu estou? Eu sou só uma mudinha, né, e que eu preciso de água, de sol, de cuidado? Ou eu já sou uma árvore? Eu já tenho raízes sólidas? Ou as minhas raízes são frágeis? Como que tá o meu tronco? Como tá a minha estrutura? É uma estrutura que está sólida ou é uma estrutura que está frágil? Entende? Eu estou em que época? Eu estou na época de abundância, né, de dar frutos, ou eu estou no inverno sem folhas, precisando recolher e ficar quietinha no meu canto por um tempo de introspecção, de guardar energia para a próxima estação que vem, né? E qual é o seu momento? Você está em qual momento, né? Você está na primavera, no verão, no outono, no inverno, né? Você está como uma mudinha ou você já é uma árvore sólida? Você está precisando de cuidado? Você está precisando de poda? Você está precisando que colham os seus frutos? Né? O que você está precisando nesse momento? Como está a sua árvore? Então pensa nisso, como está a minha árvore? Né? Em qual momento dessa árvore eu tô? Eu tô no momento de me fixar nas raízes e agradecer a minha ancestralidade? Eu tô no momento de força, que é esse tronco crescendo forte e continuamente, mais lentamente, e eu já tô dando frutos? Ou eu tô sem nenhuma folhinha ali nesse momento, só aguardando a primavera chegar para voltar com toda a força para o meu potencial máximo? Então, qual é o seu momento? Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Nós nos vemos provavelmente na terça-feira, às 18h18, tá? Aqui no Instagram. Terça-feira. E a gente se vê de novo às 18h18 aqui no Instagram, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo até o finalzinho. É muito gratificante ver vocês aqui tão comprometidos. Isso faz com que eu queira cada dia mais vir aqui dar aula para vocês, porque é muito gratificante ver vocês aqui comigo durante toda a nossa aula, participando, anotando, né? Eu sei que o pessoal anota porque vocês me mandam foto das anotações de vocês, então eu sei que vocês anotam e eu sei que vocês ficam aqui totalmente conectadas e isso é incrível. Então, muito, muito obrigada, tá bom? Cris, já já eu subo, tá? Eu vou só baixar ela aqui, já já eu subo lá na rede vizinha, você vai poder assistir inteirinha, tá? Muito, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê na terça-feira, às 18h18. Tchau, beijo!